Fique ligado no rondoniaemgeral.com. Você é informado. É bastante alegria de receber essa rica oportunidade. Como um hino antes foi louvado, o homem do milagre está neste lugar. Ele está assim, ele está bem no meio. Só precisa nós usar a fé, porque pela fé o mundo foi formado pela palavra de Deus de maneira visível, que não aparece ser o que são. Pela fé Abel ofereceu excelente sacrifício do que Caim, porque a Bíblia nos fala que Caim, com o fruto da terra, ofertou ao Senhor, e Abel, por sua vez, ofertou da primícia do seu rebanho da gordura, e o Senhor agradou da oferta de Abel. Pela fé, Noé constrói uma arca e obteve a salvação dele e da casa dele. Pela fé, Moisés passou no Mar Vermelho. Pela fé, as muralhas de Jericó foram caídas. E não é diferente Deus operar hoje aqui pela fé. Gostaria de convidar os irmãos, irmãs, jovens, senhoras, senhores, para abrir as vossas Bíblias no primeiro livro do Novo Testamento, no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, 19, 20, que diz assim, quem encontrou, diga amém. Que diz assim: em verdade vos digo que tudo o que é ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que é desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Os irmãos, será que podem erguer as vossas mãos direitas assim, dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo? Podemos assentar em vossos lugares. Amados e queridos irmãos, este versículo, estes 3 versos que nós lemos, ele está situado na Bíblia Sagrada. O que significa Bíblia Sagrada? Bíblia Sagrada, ela significa um conjunto de livros sagrados, formado por 66 livros, dividido entre o Velho e o Novo Testamento. No Velho Testamento tem 39 livros, no Novo Testamento tem 27 livros. Esta Bíblia, ela foi formada por volta do final dos primeiros 2000 anos, quando Deus chamou Abraão para fora de um ambiente idólatra, de seu lar nativo. Mudou seu nome, constituiu o líder de um povo, conhecido como judeus ou israelita. Agradou a Deus a chamá-lo por este povo. Preparou durante muitas gerações para que tivesse em tempo oportuno, tornasse depositário a revelação da Escrita. Israel, como uma nação separada de todo outros povos da terra, poderia espalhar essa bênção para todos estes outros povos da terra.
cerca de 500 anos depois da chamada de Abraão, em 1500 a.C., veio o tempo em que esta revelação se cumpriu, incorporando os precedentes dos 2500 anos anteriores, a relação da criação, a lei de Deus, as promessas, as profecias. Foi neste propósito que Moisés, tendo sido preparado, escolhido de entre daqueles povos para dar início às Escrituras Sagradas, Moisés, ele deu início à Bíblia Sagrada. A Bíblia tem três tipos que chama ela: Bíblia, Escritura Sagrada ou a Palavra de Deus. Moisés deu início às leis. Esta Bíblia, ela é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, queria formular três bases para os irmãos. A primeira base, as leis. A segunda base, os profetas. A terceira base, os escritos e os salmos. A primeira base, as leis, são os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, ou seja, conhecido por livros de Moisés. A segunda base, os profetas. Os profetas anteriores são os livros históricos. Os profetas posteriores são os livros proféticos. A terceira base, os livros poéticos, os escritos e os salmos. Nesses escritos e os salmos, na terceira base, queria formular para os irmãos mais 3 bases. A primeira base, os livros poéticos. A segunda base, os 5 rolos. A terceira base, os outros. A primeira base, os livros poéticos, são Salmo, Jó e Provérbios. A segunda base, os outros, são Cantares de Salomão, Lamentações, Ruth, Esther e Eclesiastes. E a terceira base, os outros, são Daniel, Esdras, Neemias, 1 Crônica e 2 Crônica. Isto é, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela tem 4 evangelhos. E estes versos que nós lemos, estes 3 versos que nós lemos, o 18 e o 19 e 20, ele está situado no livro de Evangelhos. O que significa a palavra Evangelhos? A palavra Evangelhos, ela significa boas novas. Neste Evangelhos que nós acabamos de ler, o Evangelho são 4 livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 espécies de povos: judeus, romanos, gregos e universal. Nesse Evangelho fala sobre o nascimento de Jesus, quando Jesus estava no meio. Fala quando Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Fala também de João Batista, que estava lá no deserto da Judeia, pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E também ele dizia em alta voz, dizendo, porque quando ele estava batizando, ele olhava para o lado e via muito dos fariseus e dizia: raçura de víbora. Neste Evangelho também nós olhamos, fala de quando Jesus chegou no túmulo onde estava Lázaro morto. Lázaro estava lá, a morte estava grudada em Lázaro. Posso fazer uma analogia igual amor de senhores de idade. A morte estava grudada em Lázaro, mas só que quando o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, disse: Lázaro, sai para fora, a morte saiu correndo igual cego no tiroteio, porque a morte não aguentou ouvir a voz de Jesus Cristo. Também neste Evangelho fala de quando Jesus sentou numa mesa, mas os seus discípulos, e foi comer. E ele sentando para comer, os seus discípulos, ele não tinha letra, não tinha muito ensinamento. E sentando lá para comer, punharam as comidas lá na mesa, e os anciões estavam do lado, só olhando os discípulos, e ainda dizia um aos outros: ah, então esse daí é Jesus. Vamos ver como é que os discípulos deles se comportam para comer. Então, os discípulos de Deus, quando começou a comer com a mão suja, nem lavou a mão. Aí os anciãos chegou até Jesus e disse: ei, se tu és Jesus,
o meu discípulo pisou feio, mas agora eu vou livrar a barra dele. E disse para os anciãos: ancião, o que contamina o homem? E ele disse: é comer com a mão suja, não lavar, é ser ceboso. E Jesus disse para os anciãos: o que contamina o homem não é o que entra para o ventre, porque o que entra para o ventre sai fora. O que contamina o homem, o que faz o homem sofrer, é o que está no coração, porque o que está na boca, porque o que está na boca está no coração. E o ancião disse: mas o que é que está no coração que contamina o homem? Prostituição, falsos pensamentos, falsos ensinamentos, morte. Quem pode dar glória a Deus para este Jesus Cristo aí? No Novo Testamento também, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por evangelista Lucas. Do livro de Romanos a Filemão foi escrita pelo apóstolo Paulo, um apóstolo que ele mesmo diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, ele é o menor apóstolo. Esse apóstolo Paulo, ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. E o último livro da Bíblia, o livro da revelação de Jesus Cristo aos teus servos, que coisas que brevemente devem acontecer, porque eis que ele vem nas nuvens, todos os olhos da terra verão, até mesmo que transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e é o fim, e há de vir o Todo-Poderoso. Quem pode levantar suas mãos e fazer igual os anciãos? Quando nós olhamos pela Bíblia, nós vejamos que quando João estava na ilha de Patmos, depois da visão que ele viu daquelas 7 igrejas que estão na Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pergamos, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, depois desta visão, ele viu lá no céu 4 animais viventes, um diferente do outro. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro, o terceiro animal era semelhante a uma aparência de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E estes 4 animais, ele tinha 6 asas, e eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: santo, 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 santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Se nós formos olhar para o livro de Isaías, estes 4 animais representam um serafim, porque lá também diz que tinha 4 animais, 2 cobriam a mão, 2 cobriam a testa, 2 voavam e 2 cobriam o pé, e dizia: santo, 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 santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 24 anciões prostravam-se e jogavam a sua coroa e dizia: digno é o Senhor de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Vale a pena nós servir a este Deus, que ele está no céu, ninguém conseguiu ver ele. Paulo fala que ele é um Deus desconhecido. Tem pessoas que falam por aí: ah, Deus não existe. Se falar para mim que Deus não existe, eu falo: é verdade mesmo, Deus não existe. Mas por que Deus não existe? Porque tudo que existe nesta terra morre. Até Jesus Cristo morreu, mas só que quando foi ao terceiro dia, Deus ressuscitou ele. Agora Deus não. Deus, ele é Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, e é Deus eternamente, e ele está no céu. O salmista nos fala que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, e nem som algum sai da sua garganta, e ele está no céu, olhando de cima para baixo, caçando o adorador. E cadê os adoradores que está aqui nesta noite, que pode levantar sua mão e dar um rajado de glória para este Deus? Amados e queridos irmãos, este verso que nós lemos
o que diz, o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. E onde tem 2 ou 3 reunidos, clamando o nome santo do Senhor Jesus Cristo, Ele está no meio. Jesus, Ele gosta de operar no meio, porque se nós formos olhar pela Bíblia, havia uma mulher que tinha uma hemorragia, ou seja, tinha um fluxo de sangue. Já havia 12 anos que ela padecia dessa hemorragia. Ela já tinha procurado todos os médicos da terra, gastado seus bens e não tinha achado a cura para aquela hemorragia. Amados e queridos irmãos, 12 anos não é 12 dias, 12 anos não é 12 meses, 12 anos é 144 meses padecendo de um fluxo de sangue. Mas só que quando ela ouviu falar que onde a cidade onde ela estava passando o Jesus o Nazareno, ela foi até o determinado local onde Jesus estava, e chegando lá, ela vendo uma grande multidão, e Jesus estava no meio da multidão. Ela vai daqui, vai dali e toca em Jesus no meio da multidão. Também nós olhamos pela Bíblia, no livro de Apocalipse, de quando João estava na ilha de Patmos, e ele foi arrebatado em espírito. E quando ele foi arrebatado em espírito, por detrás dele ele ouviu uma grande voz que lhe dizia: o que tu vê, escreve no livro, envia 7 igrejas que estão na Ásia. E quando ele virou para ver quem é que estava falando com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. E quem estava no meio dos 7 castiçais de ouro? Semelhante ao Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando Jesus estava entrando em Jericó, havia um cego chamado Bartimeu, filho de Temeu, e Jesus ia passando no meio da multidão, e o cego Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou no meio da multidão e chamou aquele cego no meio da multidão e disse: o que quer que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Então Jesus falou para o cego no meio da multidão: vê que a tua fé te salvou. Quando nós falamos de meio, nós olhamos pela Bíblia e vejamos que quando Jesus, ele tinha 12 anos de idade, a sua mãe e seu pai José, só que José não é pai de Jesus biológico, é só pai, assim podemos dizer hoje em dia, adotado, porque Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então quando José e Maria perderam Jesus em Jerusalém, porque na festa da Páscoa, eles iam em ano na festa da Páscoa, perderam Jesus e passaram 3 dias caçando Jesus. Então procuravam entre os parentes e não achavam, entre os conhecidos não achavam, e eles estavam lá. Então foram ao templo, passando perto do templo e ouvindo a multidão, e Jesus com 12 anos de idade estava no meio da multidão. Jesus, quando foi crucificado, à direita foi um, à esquerda foi outro, e ele no meio da multidão. E não é diferente Jesus operar no meio aqui, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu.
chegando lá, falando para Jessé: Jessé, Deus mandou eu ungir um filho seu a rei de Israel, porque Deus repreendeu Saul. Então Jessé trouxe o seu filho formoso, de aparência, bonito, para ungir. Samuel ia até abrindo a botija de azeite, mas só que Deus disse para Samuel, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7: porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a tua altura, porque a tua estatura eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor, Ele olha para o coração do homem. Então Samuel já fechou a botija de azeite, e passaram todos os filhos de Jessé. E Samuel disse para Jessé: Jessé, você não tem mais nenhum filho, não? Aí Jessé disse: ah, tem sim, tem um pequenininho chamado Davi. Ele está apacentando a ovelha. Então Samuel disse: eu não vou sair daqui enquanto o menor não chegar. Então trouxeram Davi. Então Deus falou para Samuel: é este daí. E Samuel ungiu Davi a rei de Israel no meio dos seus irmãos. Deus também, Ele gosta de operar no meio. Deus também, Ele gosta de operar no meio. Ungiu Davi a rei de Israel. Ungiu Davi a rei de Israel. Davi foi rei de Israel. Davi, primeiro Deus repreendeu Saul, depois veio Davi. E Davi, ele foi o segundo coração de Deus. Meu Deus do céu, um homem para ser o segundo coração de Deus tem que ser adorador de Deus demais, tem que temer a Deus demais. Quem pode dar dois glória a Deus para este Deus aí? Nós falamos também bem, nós vejamos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não quiseram cumprir a palavra do rei. Eles preferiram entregar seu corpo. Então o rei Nabucodonosor mandou que lançasse Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Só que quando o rei Nabucodonosor lançou, os seus servos que foram lá morreu. Só que o rei Nabucodonosor, quando olhou, primeiro ele disse: nós lançamos 3. Por que que tem 4 lá? Porque Jesus estava no meio. Mas como pode? No Antigo Testamento Jesus está no meio. A Bíblia nos fala no livro de Daniel, capítulo 3, se eu não me engano aqui, capítulo 3, que diz assim: ele respondeu e disse, porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, nem aspecto dos 4, um semelhante ao filho do deuses. Quem é este filho do deuses? É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Estava lá no meio, e não é diferente Deus operar aqui no meio. Não é diferente Deus operar no meio. De Sadraque, Mesaque e Abednego, é que eles surpreenderam Deus. Mas por que surpreenderam Deus? Preferiram entregar seu corpo, surpreenderam. Quando nós falamos nessa palavra surpreender Deus, nós olhamos pela Bíblia e vejamos um homem da cidade de Romantaim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Uma mulher era Ana, a outra era Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Então Eucana, seus maridos, ia em ano a essa cidade a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E quando ele sacrificava, ele dava porções de sacrifício a Penina, todos os seus filhos e todas as suas filhas. E quando ele sacrificava, ele dava para Ana, por quanto ele amava Ana. E quando ele
bêbada, ou seja, embriagada. No entanto, ela continuou a orar a Deus. E Deus atendeu a sua petição. A Bíblia não diz quantos dias, quantos meses, quantas horas, quantos segundos, quantos anos se passaram. Mas Deus realmente lhe deu um filho. No entanto, ela honrou o voto que ela fez enquanto ela era estéril. Dedicou Samuel a serviço do Senhor. Que a experiência dura para uma mulher que é mãe pela primeira vez. Ter um filho há muito tempo esperado e depois não poder ficar com ele. Você está aberto à surpresa de Deus na sua vida? Ou você está esperando para que Ele faça as coisas do jeito que você gosta? Só para você conscientizar e lembrar, vale a pena você lembrar do que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que eu lhe pediste. E estas são minhas palavras. Fique ligado no RondôniaEmGeral.com. Você é informado.